Eu vou gravar aqui um vídeo com focando aqui a herança. Herança é aquilo que o pai deixa para os filhos, né? Então esse vídeo aqui é voltado aqui para os filhos que vão receber a minha herança. Oi, vocês estão bem aí? Meus filhinhos. Ai, ai. O que o pai deixa para o filho? Ele deixa dinheiro, status, posição aí na sociedade, né? Classe média, média alta, sei lá o que. Deixa uma direção, um caminho. O que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar dinheiro. Espero eu que sim, que seja bem usado, mas não é o mais importante. Eu gostaria de ter aí uma certa certeza, né? De que vocês vão estar caminhando com Jesus, vocês vão estar no caminho certo, né? Jesus, caminho, né? Então eu tô gravando esse vídeo aí, mas para ressaltar aí o que eu quero, né? De certa forma, o que eu quero de vocês depois da morte. Eu quero que vocês se apropriem da herança, se apropriem do dinheiro, mas muito mais que isso, se apropriem de Jesus. É isso que eu... Basicamente é isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Eu estava pensando aqui sobre Salomão em Eclesiastes, né? Ele está se perguntando o que o homem ganha com o trabalho, com a ansiedade, o sofrimento dele, com tudo que ele sofre aqui debaixo do sol. Porque o que ele ganha, o que sobra da vida dele, né? E aí Salomão começou a se questionar se depois que ele ajuntou uma fortuna, como ele tem um monte de empresas, ele tem imóveis, aí ele começou a perguntar: quem que vai ficar dono das coisas que eu construí? Vai ser um tolo, um sábio? Eu não sei quem. E vira e mexe, eu, de certa forma, eu não sei direito. Vocês vão se casar com outras pessoas. Talvez eu não conheça, talvez vocês tenham filhos que eu... Bom, eu não sei o que acontece, tá? E aí o Salomão tava se perguntando sobre isso. Eu achei interessante, porque é mais ou menos a pergunta que eu tô me fazendo também, né? O que eu deixo, né? Se for só dinheiro, eu acho que ele se perde, tá? Parece uma coisa muito boba diante do que é Jesus, né? O povo de Israel, ele passava, né? Um israelita passava pro filho, ele passava a terra e passava também esse sinal da aliança. E de forma parecida, o que eu quero passar para vocês são, digamos, são coisas aí que eu tive, mas muito mais importante que isso é a aliança com Jesus, né? Eu quero que vocês entendam que o caminho, andar com Jesus, é muito, mas muito, muito, muito mais importante do que ter dinheiro, ter ações de empresas, ter... Não, andar com Jesus é muito mais importante. Se eu tivesse que escolher entre vocês estarem com Jesus ou vocês estarem com dinheiro, é óbvio, sem pensar, eu escolho vocês estarem com Jesus. Dinheiro não é assim tão importante. Aliás, dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, tá? Se vocês não estiverem com Jesus, estiverem
seguindo aí o caminho de vocês de uma forma errada, o dinheiro ele tem tudo para se tornar aí uma maldição para vocês. Deixa eu continuar então. Então eu vou falar sobre a minha vida, né? Que está aqui, ó, o pai de vocês, o caminho. Fala sobre a minha vida. Tem uma música lá na igreja que a gente canta que é: em nenhum momento andei só, dando a ideia de que Jesus sempre esteve comigo, mas essa percepção de que Jesus sempre esteve comigo não foi assim tão clara na minha vida, embora eu tenha nascido, né, na Igreja Metodista Livre, né? Eu quando eu era pequeno vivia em uma rua de terra, esgoto a céu aberto, peguei hepatite. Esse esgoto a céu aberto era desagradável, porque vira e mexe, aquela valeta lá vinha com fezes, um cheiro assim meio desagradável, né? Mas não a gente morava do lado da favela. Só que não sei se porque a gente morava do lado da favela, o pessoal era muito pobre, eu me achava rico. Eu era pobre, mas eu me achava rico porque a gente morava em um lugar muito pobre, né? Aí depois a gente se mudou lá pro centro de São Paulo. Eu sofri bullying. Ninguém queria ser meu amigo, porque se fosse meu amigo ia apanhar junto comigo. Eu vira e mexia para a escola para apanhar. Eu comecei a ter muita raiva de todo mundo. Se eu pudesse matar, acho que eu mataria as pessoas. Então foi muito desagradável para mim. Só que gravando, já que eu tô gravando, né? Eu não matei ninguém na minha vida, mas eu tive vontade, né? Quando sofria bullying, né? Foi bem desagradável. Aí, em 1978, lançaram, acho que a TV Globo com a TV Cultura lançou o Telecurso Segundo Grau. Então, em uma época sem internet, eu fui autodidata, estudei bastante. Eu aprendia pelo telecurso, ia na escola só para tirar o diploma e apanhar. Acabei entrando em uma boa faculdade, né? Então as coisas foram se ajustando, dando certo. O problema é que essa história de sofrer bullying e entrar em uma boa faculdade fez com que eu ficasse orgulhoso, achando que eu era bom demais. Na época que eu fazia faculdade, eu deixei de ir para a igreja, porque eu tinha um monte de dúvidas. Hoje ainda tenho dúvidas, mas não assim, no nível que me separa de Deus, coisa assim. Eu creio em Deus, creio que Jesus está comigo. De um tempo para cá, né, eu tenho tido uma convicção bem maior de que em nenhum momento andei só, de que Jesus está comigo, caminhando comigo, mesmo que eu peque, caia, Jesus ele vai, me levanta, né? Então isso tem trazido paz. E o que eu quero é que vocês aprendam comigo, né? É assim. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo que a gente vive, tem assim, domingo a gente vai na igreja e de semana a gente está fora da igreja, né? Aí parece, vira e mexe, é comum a gente pensar que a gente está em dois mundos diferentes, né?
um mundo de igreja que a gente é tudo bonitinho, um mundo fora da igreja onde a gente se comporta como o sistema, como o cosmos se comporta, né? Então, o que eu estou querendo falar é que queira Deus que eu seja um exemplo para vocês nesse sentido de ter uma vida coerente de domingo e de dia de semana, entenderam? Eu acho que a gente pode pensar em ganhar dinheiro, a gente pode pensar em trabalhar tudo, mas tudo dentro dessa ótica, dessa cosmovisão cristã. Antes de eu falar sobre a cosmovisão cristã, deixa eu falar aqui sobre tempos difíceis e tempos fáceis, vai. Então tem uma frase que diz o seguinte, ó, homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Então, eu passei por problemas, esses problemas me fizeram uma pessoa mais resiliente. Eu acredito eu que tenho uma certa paciência em aguentar porrada da vida, né? Isso me fez um homem mais, digamos, resiliente, forte. E com isso eu acabei criando tempos fáceis para vocês, né? Vocês puderam ter uma infância legal, nunca faltou nada para vocês. E a gente tem também que tempos fáceis criam homens fracos. O que eu tenho medo é que a infância de vocês, que foi bem diferente da minha, né? Foram tempos fáceis. Eu tenho um medo que vocês se tornem pessoas fracas, pessoas que, se a vida der porrada, né? Então vocês aí se desmontam, desmoronam fácil, né? Não queria uma coisa dessa, né? Aí homens fracos criam tempos difíceis, vai que de repente os filhos de vocês vão ter tempos difíceis porque vocês forem homens fracos. Eu tenho medo de que essa frase aí seja uma grande verdade na vida de vocês, então eu 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 tô aqui gravando o vídeo com esse objetivo de que vocês sejam pessoas fortes, resilientes, né? Nesse sentido, tá? Vocês vão ser pessoas assim fortes, resilientes, tal, se estiverem andando com Jesus, tiverem essa visão do alto, né? Essa cosmovisão, essa visão que vem de Deus, onde tudo que a gente faz para o Senhor, né? Como diz aqui Colossenses, aqui, né? Onde tudo que a gente faz para a glória de Deus. E se a gente tiver essa ideia de que o que a gente está fazendo a gente faz para o Senhor e não para homens, a gente se torna pessoas mais fortes, tá? Se a gente tem a ideia de que Jesus está com a gente, né? Se vocês crerem que Jesus está com vocês, vocês estão com Jesus, vocês pertencem a Jesus, então vocês vão se tornar pessoas mais fortes, pessoas que têm uma paciência, uma capacidade de enxergar a longo prazo. Longo prazo a gente entende que o super longo prazo é a vida eterna, né? Então vocês vão ter essa visão aí, essa capacidade de ir pro longo prazo. Bom, terminando
Eu estou usando aqui um software. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse software aqui que eu estou usando aqui para gravar se chama OBS. Achei bem legal. E tá vendo aqui, ó, eu estou procurando falar aqui com o amarelo aqui, né, nesse nível aqui, no nível mais amarelo. Depois que eu gravar esse vídeo, eu vou estar subindo ele para o YouTube. E o YouTube vai guardar esse vídeo aí. Queira Deus que vocês assistam, né? E lembrem de mim, mas muito mais importante do que lembrar de mim é caminhar com o Senhor. Eu estou gravando isso, de certa forma, por causa desse versículo aqui, ó. Mais ou menos, né? Mas... Ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Como eu estou pensando na morte, eu estou pensando que os meus dias são finitos, então eu estou contando os meus dias. Então vem a pergunta, o que é importante de eu estar fazendo? Eu acho que tá gravando esse vídeo é algo que eu acho que é importante. Queira Deus que eu não esteja buscando honras e glórias por causa de vídeo de YouTube, né? Espero que não. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia que a gente tem torna mais fácil para vocês receber alguma coisa de mim. Antigamente eu tinha, quer dizer, antigamente não, hoje em dia, desde antigamente até hoje em dia, eu venho escrevendo o diário, mas o diário não vai passar para vocês. Eu estou escrevendo em arquivo, né? Arquivo.org do Emacs. Se vocês não sabem mexer no Emacs, acho que você não, sei lá, acho que não vai passar muito para vocês não, os meus arquivos. É difícil. Vai sumir, mas os vídeos no YouTube, gravados com certo cuidado, né? Eu acho que sobrevive no tempo. Isso me lembra que quando eu era pequeno, tinha uns 11, 12 anos, eu gostava de fazer como se fosse um quadro de uma história em quadrinhos. Um quadro de uma história em quadrinhos. Pintava com guache, e eu fiz um monte de quadros de histórias em quadrinhos, né? Um monte assim. Não em sequência, mas uma cena do cotidiano, coisa desse tipo, com um certo humor. E eu tinha orgulho do que eu tinha feito, porque eu achava que era um trabalho criativo. Infelizmente, eu acho que minha mãe deve ter sido minha mãe, jogou no lixo. Eu perdi tudo aquilo, até hoje eu fico triste por isso, né? Bastante triste até. Mas eu acho que, de certa forma, esses vídeos aqui no YouTube são mais importantes do que aquilo que eu andei fazendo, e eu acho que se isso for bem feito, vai sobreviver no tempo, ao contrário dessas pinturas que eu tinha feito no passado. Eu tô aposentado, então seria como se eu tivesse querendo fazer coisas que dão um pouco de sentido para minha vida e quem sabe para a vida de vocês, né? Então é isso daí, pessoal.